Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Hoje, em horário especial, todos os dias estamos aqui, sempre trazendo uma palavra de Deus, uma direção de Deus, porque a palavra de Deus produz isso, direção, conforto, nos ensina a viver plenamente nos caminhos de Deus. Então venha, vamos juntos começar o dia na presença de Deus, sendo alimentado pela sua palavra, sendo conduzido pela sua palavra. É a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos faz viver a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Sejam todos bem-vindos, seja bem-vindo Gi, Deus abençoe, querida. Seja bem-vindo, Patrícia, Deus abençoe. Seja bem-vindo, Gislaine, Deus abençoe. Vamos caminhando. Mais um dia que o Senhor fez. Como é bom acordarmos de manhã, como é bom começarmos o dia, onde a primeira pessoa que pensamos, a primeira pessoa que queremos estar perto, é o nosso Deus, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos capacita, Ele que nos dá a graça suficiente para viver os dias que estão à nossa frente. Dia esses que o Senhor preparou. Amém? Bom dia, Silvana. Deus abençoe. Bom dia, Rose. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Vamos começar. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Obrigado, Gi. Obrigado, Silvana. Deus abençoe. Queridos, meditando na palavra de Deus essa semana, eu li a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela é uma carta bem profunda. E na carta aos Hebreus, o capítulo 11, nos traz o que chamamos de galeria da fé. É o capítulo 11 da carta aos Hebreus que fala sobre a fé. Sabe, queridos, podemos perder tudo na vida, mas se tivermos a nossa fé, na verdade não perdemos nada. Porque o que nos faz caminhar, o que nos faz enfrentar o dia que chega na nossa frente, o que nos faz caminhar em segurança, é a nossa fé em Deus. É a fé que nos move. É a fé que nos faz ver o impossível. É a fé que nos faz realizar proezas em Deus. A fé é fundamental. E a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela nos dá um alerta sobre a questão da fé. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda. Bom dia, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 11 nos alerta por uma coisa extremamente importante. Como filhos de Deus, como filho, como filha de Deus, queremos agradar o nosso Pai. Queremos agradar o nosso Criador. Queremos agradar aquele que nos sustenta, aquele que nos mantém de pé, aquele que nos deu o fôlego de vida. Só que existe um segredo aí, digamos assim, uma forma de agradar a Deus. E olha o que Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos diz. É com esse versículo que eu quero começar o nosso devocional de hoje. Diz assim a palavra de Deus: sem fé
sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Olha que impressionante isso. Se você não tem fé, você não está agradando a Deus. Se você não tem fé, você não tem recompensa quando busca o Senhor, porque como é que você vai buscar sem fé? Como é que você vai buscar sem crer? Você quer agradar a Deus? Mantenha a sua fé ativa. Mantenha a sua fé ativa. E a fé, ela tem 3 estágios. 3 estágios. E é sobre esses 3 estágios que eu quero compartilhar com vocês hoje. E depois que a gente discorrer nesse devocional desta manhã, eu quero que você responda para você mesmo em qual estágio da fé que eu estou. Em qual estágio da fé que eu estou. Bom dia, Norimar. Seja bem-vinda, querida. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que sem fé eu não agrado a Deus. E isso é tão sério porque de repente você pode estar falando para você mesmo nesse momento, mas eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o próximo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa verdadeira. Eu não desejo mal para ninguém, eu não prejudico ninguém. Tudo bem, isso é maravilhoso e é assim que tem que ser. Que bom que você é assim. Mas se você não tiver fé, você não está agradando a Deus. E isso é muito sério. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, nos diz agora qual é a forma que ativamos a nossa fé, qual é a forma que fortalecemos a nossa fé, qual é a forma que não deixamos a nossa fé esmorecer. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que eu e você estamos fazendo aqui agora, nesse momento. É isso que já estamos vindo fazendo há muito tempo. Estamos caminhando aí para 10 meses de devocional, de domingo a domingo. Agora, dia 10 de janeiro, completamos 10 meses que estamos aqui online todos os dias, pela graça de Deus, pela força de Deus que nos sustenta. Exatamente porque todos os dias precisamos iniciar o nosso dia com a nossa fé fortalecida. Por isso é importante tomarmos cuidado com o que ouvimos. O que tem entrado nos seus ouvidos? O que você tem escutado? Porque eu já falei isso em outros devocionais. O mundo, a vida, ela tem milhares de vozes que nos acompanham durante o dia. Nós temos as nossas vozes interiores, que são os sentimentos, que são os pensamentos, que são aquilo que achamos. Nós temos a voz do outro, nós temos a voz das circunstâncias, nós temos a voz do que o mundo acha ou pensa sobre mim, sobre você. Todos os dias nós temos essas vozes que nos acompanham. Mas eu te pergunto, o que você tem escutado durante o seu dia? O que você tem se alimentado? Sabe, se ouvirmos bastante a palavra de Deus, isso causará um crescimento na nossa fé. Isso causará um amadurecimento na nossa fé. Então, queridos, escute a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, se envolva com pessoas que falam de Deus.
respire o Evangelho. O Evangelho tem que ser o nosso ar, porque ele produz mudança, ele produz fortalecimento. Por isso que eu falo, a palavra de Deus é viva, é viva. Hoje você está lendo um versículo e ele fala com você de um jeito. Passa uma semana, passa 2 semanas, você de repente lê esse mesmo versículo, ele vai falar com você de outro jeito, porque a palavra de Deus vai de encontro com a nossa realidade atual. Por isso que ela é viva. E ela não só é viva, mas ela produz vida em nós. Tome cuidado com o que você está escutando. Eu vou ser sincero, eu tenho 2 televisões aqui em casa, uma no meu quarto, uma na minha sala. Faz tempo que eu não ligo. Faz tempo que eu não ligo. Para não dizer que eu não ligo, de vez em quando eu e minha esposa assistimos um filme no Netflix, enfim, nos canais de filme, porque eu gosto. Fora isso, eu não perco meu tempo. Porque a televisão produz tudo aquilo que não presta. A televisão produz tudo aquilo que vai de encontro com os nossos princípios e valores, porque não somos desse mundo, pertencemos a um outro reino, pertencemos a outra pátria. Por isso as coisas nos escandalizam, por isso as coisas para a gente não é normal, e tem que continuar não sendo, porque o que nos conduz é a nossa fé naquilo que cremos, que é a palavra de Deus. Por isso, se deixarmos que os nossos ouvidos constantemente ouçam notícias ruins, preocupações e temores, isso vai abrir porta para a entrada de muitas coisas ruins na nossa vida. Tome cuidado com o que você tem escutado. Tome cuidado com aquilo que está entrando no seu lar, entrando pelos seus ouvidos. Tome cuidado com aquilo que está fazendo parte da sua vida diária. Se alimente de coisas boas. Ah, pastor, mas o mundo está um caos, sim, e a tendência é piorar. A Bíblia deixa muito claro. O mundo jaz do maligno. Mas Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, Evangelho de João, capítulo 17, depois leia lá, Evangelho de João, capítulo 17, fica esse desafio para você hoje, além do desafio do Salmo que estamos lendo. Ali chama-se a oração sacerdotal. Ali Jesus está orando pelos seus discípulos e também está orando por mim e por você. Mas chega um determinado momento da oração que ele diz assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Jesus Cristo passou por esse mundo e ele conhece perfeitamente esse mundo. A palavra de Deus diz que não há nada de novo debaixo do céu. Tudo que vivemos, tudo que sentimos, tudo que passamos, pessoas da antiguidade já passaram e já viveram, inclusive o próprio Jesus Cristo. Então ele conhece muito bem o que eu passo e o que você passa. E ele deixa bem claro, não quero que os tire do mundo. Eles precisam passar por isso, eles precisam viver a vida neles. Eles precisam neste mundo glorificar o meu nome. Eles precisam nesse mundo refletir a minha glória. Eles precisam nesse mundo ser espelho da minha presença. Eles precisam nesse mundo, Pai, ser luz. Por isso, não te peço que não tires do mundo, mas que o guarde do maligno. Eu e você estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Por isso somos guardados e protegidos pelo Senhor. Onde quer que formos, o Senhor está nos guardando e nos protegendo. Tome cuidado com as coisas que você escuta. Sabe, a nossa fé, ela passa por alguns estágios. A nossa fé, ela passa por alguns estágios. E eu quero deixar uma pergunta no ar. Em qual desses estágios que a gente vai conhecer agora, você está? O primeiro estágio é o estágio que crê quando há sinais de emoções favoráveis. Esse é o primeiro estágio da fé. A gente crê quando a gente sente algo diferente.
quando há umas emoções favoráveis, quando vem uma alegria extraordinária, quando vem um sentimento de paz extraordinário, aí sim a gente crê. A gente tem o exemplo do povo de Israel, que viveu esse estágio da fé. Só que é um estágio momentâneo, porque é um estágio que é uma fé baseada nas emoções. A emoção passa, a fé passa. Aquilo que te causa alegria, aquilo que te causa momentos alegres, passa. E o povo de Israel é o exemplo de crer quando há sinais e emoções favoráveis. Olha o que está escrito no Salmo 106, versículo 12 e 13. Bom dia, Beatriz, seja bem-vinda, querida. Então creram nas suas promessas, e a ele cantaram louvores. Presta bem atenção nisso. Então creram nas suas promessas, e a ele cantaram louvores. Estava tudo bem. A emoção deles, do povo de Israel, estava a toda. Alegres, felizes, ao ponto de estarem entoando os louvores para Deus. Mas o versículo não termina aí. Ele continua, preste atenção. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. A alegria passou. A euforia passou. O sentimento passou. Logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Não continuaram no percurso, não continuaram no propósito, não continuaram no plano de Deus, porque aquilo que causava alegria, aquilo que movia suas emoções daquele povo, passou. Porque, como eu falo para vocês no devocional, a nossa vida não é uma linha reta. A nossa vida oscila. A nossa vida tem altos e baixos. Existem momentos bons, alegres, felizes? Sim, muitos. Glória a Deus por isso. Mas também existem momentos onde a nossa alma está abatida, onde estamos tristes, onde estamos sobrecarregados, onde achamos que não vamos dar conta. E aí, cadê a fé? Esse é o primeiro estágio da fé. Crer quando há sinais bons nas nossas emoções. As nossas emoções são favoráveis. Sabe, queridos, o povo de Israel, eles só ficaram firmes enquanto as circunstâncias eram favoráveis. Eles só deixavam de murmurar quando as circunstâncias eram favoráveis. Eram governados em grande parte do tempo pelas suas emoções. Eles apelavam aos seus sentidos, em vez de descansar no Deus eterno. Eu não sei você se já leu a história dos Hebreus, se você já leu a história do povo de Israel, principalmente o livro de Êxodo. Leia. A gente está aqui nesse projeto novo que a gente já começou, que é a leitura bíblica anual. A gente vai passar por Êxodo. E Êxodo quer dizer saída, é a saída do povo hebreu, é a saída do povo do Egito, é a saída do povo de Israel. A palavra de Deus diz que centenas e centenas de milhares de pessoas saíram do Egito, estavam lá escravizados há mais de 400 anos, e aquela geração atual saiu do Egito através da libertação de Deus usando Moisés como libertador. Vocês já devem ter ouvido falar da história, já conhecem a história. E eles estavam indo por uma direção, eles estavam indo por um rumo, eles estavam indo para onde Deus mandou que eles estivessem indo, para a terra prometida. Eu não sei se você sabe, mas a travessia da terra prometida, do Egito até a terra prometida levava 11 dias. A saída do Egito até a terra prometida era para ser feita em 11 dias. Sabe quanto tempo levou? 40 anos. 40 anos. E daquele povo todo que saiu do Egito, só 2
entraram na terra prometida. Josué e Caleb. Por que isso? Eles morreram no deserto. O povo, por causa da murmuração. Ou seja, só cria, só tinha fé ativa quando as emoções eram favoráveis, quando as circunstâncias eram favoráveis. Eles levaram uma vida de altos e baixos por causa do tipo de fé que eles tinham. E esse não é o tipo de fé que Deus quer para mim e para você. Mas esse é o primeiro estágio da fé. Você só vai começar a crer quando você vê as coisas acontecendo e as coisas sendo favoráveis. Mas à medida que você vai amadurecendo, na medida que a sua fé vai crescendo, na medida que você vai tomando consciência da sua fé, você começa a enxergar as coisas de outra forma. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia muito claro sobre esse primeiro estágio da fé, que é crer quando há sinais ou emoções favoráveis, é o exemplo de Gideão, que você encontra a história dele no livro de Juízes. Gideão diz assim, em Juízes capítulo 6, versículo 39, diz assim a palavra de Deus: disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixe-me fazer só mais um pedido, permita-me fazer mais um teste com a lã, desta vez faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. Ele não estava preocupado com as coisas, ele só queria aproveitar o poder, a soberania de Deus para realizar as coisas do seu próprio interesse, da sua própria vontade. E ele pediu: deixa só eu fazer mais um teste com a lã. Essa fé, ela pode até ser verdadeira, ele está clamando ao Deus correto, ele está fazendo um pedido a Deus, mas é uma fé imperfeita, é uma fé que busca interesse próprio. Esse é o primeiro estágio da fé, é crer quando há sinais ou emoções favoráveis. Mas quando vamos crescendo na fé, quando a nossa fé vai se tornando um pouco mais madura, passamos pelo segundo estágio da fé. O segundo estágio da fé é aquele que crê quando não há emoções. É aquele que não sente nada, é aquele que mas está ali firme, crendo. Porque, entenda uma coisa, queridos, fé não é sentimento. Fé é uma postura de vida, uma mudança de mente, uma convicção e uma certeza produzida pelo próprio Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas o segundo estágio da fé é crer quando não há emoções, quando não há sentimentos, quando confiamos em Deus sem nada sentir. Isso é um bom avanço. É uma coisa que é crer sem emoção. Isso é bom. Isso é bom. Mas temos que tomar cuidado, porque o próprio Tiago, em sua carta, Tiago, capítulo 1, versículo 8, diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre é aquele que às vezes crê, às vezes não crê, às vezes está com Deus, às vezes não está, às vezes tem dúvida, às vezes não tem certeza. Esse é o coração dobre. É aquele que, em vez de manter a sua fé como uma linha reta, ela fica oscilando. Não sente nada. É um avanço. É um avanço bom. É sinal de que a sua fé não está baseada nas emoções. Mas, na medida que vamos crescendo, na medida que vamos amadurecendo, a nossa fé vai encorpando e chegamos no terceiro estágio da fé. O terceiro estágio da fé é a fé que crê em Deus e na sua palavra,
quando as circunstâncias, o sentimento, as aparências, as pessoas indicam o contrário. O terceiro estágio da fé é quando cremos em Deus e na sua palavra, independente das emoções, das circunstâncias, das pessoas, daquilo que pensamos ou deixamos de pensar. Essa é a fé madura. Eu não creio naquilo que as pessoas estão dizendo, que as circunstâncias estão dizendo, não. Eu creio no que Deus e a palavra de Deus me diz e me conduz e me pede para fazer. Essa é a verdadeira fé. Só que a fé ela precisa ser trabalhada, fortalecida e amadurecida. E como lemos em Romanos, capítulo 10, versículo 17, Paulo diz: a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, de repente, você está me perguntando, então como eu fortaleço a minha fé? Fazendo o que estamos fazendo aqui agora de manhã. Meditando na palavra de Deus, se envolvendo com pessoas que falam de Deus, não vivendo a presença de Deus só num ambiente religioso, mas fazendo da vida com Deus o seu estilo de vida. Deus, ele é um Deus de relacionamento. Deus deseja se relacionar todos os dias com você. Apocalipse, capítulo 30, se eu não me engano, deixa muito claro isso. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, tomar a iniciativa, a atitude de abrir a porta, eu entro, ceio contigo e você comigo. Isso é relacionamento, é intimidade. Deus deseja se relacionar comigo e com você a todo instante, a todo momento, não só dentro de uma igreja, não só na hora de ler a palavra, não só na hora de ler o devocional, de fazer o devocional. Não, vida com Deus é uma vida constante, diária e plena. Isso é desde a criação do mundo. A palavra de Deus diz em Gênesis que quando chegava o fim do dia, que chama da viração do dia, Deus descia para estar com Adão e Eva, passeando no jardim. Você consegue imaginar essa cena? É isso que Deus deseja fazer comigo e com você todos os dias. Mas não mais na viração do dia, o dia inteiro. Por isso que ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Permita-se se relacionar com Deus, que é Pai, que é soberano. Isso vai te dar uma fé independente das circunstâncias. Eu estou no trabalho, Deus está comigo. Eu estou na igreja, Deus está comigo. Eu estou em casa, Deus está comigo. Eu estou no hospital, Deus está comigo. Eu estou na tempestade, Deus está comigo. Se relacionando o tempo inteiro. Creia. Creia na presença de Deus, creia no relacionamento de Deus. Essa é a verdadeira fé. Ela não tem nada a ver com as circunstâncias da vida. Essa fé, ela tem a ver com quem Deus é e com quem nós somos. Deus é Pai, nós somos filhos e filhas. Essa é a verdadeira fé. E é interessante que o apóstolo Paulo exercitou essa fé. Chegou um momento da vida dele que não tinha emoção, não tinha circunstâncias dizendo que ele poderia continuar crendo, ele não tinha nenhuma resposta de Deus, ele não tinha nada. Atos capítulo 27, versículo 20 a 25. Presta bem atenção nessa porção da palavra. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, isso é Paulo falando, não aparecendo o sol e nem as estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós uma grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha isso, olha como é que Paulo começa esse texto. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós uma grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento.
visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo estava enfrentando uma tempestade. Ele estava dentro do barco, enfrentando uma tempestade, enfrentando um momento difícil na vida, muitos dias. Nem o sol apareceu, nem as estrelas apareceram. Estava numa grande tempestade e já tinham perdido a esperança. Mas Paulo não. Paulo levantou-se diante desses homens e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir para Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem. Olha isso. Recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Como é que Paulo sabia disso? Como é que Paulo sabia que ninguém ia perecer? Se todos já tinham perdido a esperança de salvamento, o barco já estava naufragando. Imagina eles em alto mar, estavam indo para Creta. Dias e dias sem sol sobre o barco, sem estrelas sobre o barco, só tempestade, água entrando no barco. Imagina os desesperos dos tripulantes. Mas ali tinha um homem que tinha um relacionamento profundo e genuíno com Deus. E ele dá a resposta, por que ele sabia que ninguém ia morrer, que ninguém ia perecer, mas só o barco ia ser destruído. E ele continua, ele diz: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem adoro. Olha a certeza e a convicção de Paulo. Ontem apareceu um anjo para mim, a quem eu pertenço, ao Deus que eu pertenço e adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante a César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, coragem. Creio em Deus, que acontecerá do modo que foi dito. Gente, isso é tão profundo. Isso é uma convicção tão forte de Paulo, que é crer em Deus e na sua palavra, porque ali Paulo recebeu uma palavra. Recebeu uma palavra de Deus. Ei, Paulo, não tenha medo. Não tenha medo. É preciso que você cumpra o plano. É preciso que você chegue até César. A obra que eu tenho para você não acabou. O plano que eu tenho para a sua vida não terminou. E às vezes, querido, a gente está numa tempestade assim, onde não há mais sol, onde não há mais estrelas, onde o nosso barco está chacoalhando, estamos naufragando, o barco pode ser até destruído, mas precisamos permanecer com essa fé inabalável, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Não se preocupe com o balançar do barco. Não se preocupe com as grandes tempestades. Não se preocupe se o sol não apareceu. Não se preocupe se as estrelas não apareceram. Se você só vê nublado, cinza, neblina, água entrando no barco. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Porque existe um Deus no qual eu e você pertencemos, no qual eu e você somos filhos. Bom dia, Marinho, seja bem-vindo, meu amigo, Deus abençoe. Bom dia, Cláudia, bom dia, Rosana, sejam bem-vindos, queridos. Mantenha-se firme. Às vezes o barco vira, às vezes estamos na água, mas temos que ter ânimo, que é a mesma coisa que coragem, e crer que Deus fará exatamente como Ele disse que faria.
E uma das coisas que Deus diz na sua palavra é que em Cristo, não nas nossas emoções, não nos nossos pensamentos, não nas nossas circunstâncias que vivemos, não na tempestade que sofremos, não. Em Cristo somos mais que vencedores. Sabe o que significa ser mais do que vencedor? É você vencer, já tendo a certeza de que venceria. Mais que vencedores é vencer, já sabendo que venceria. Tenha essa convicção, tenha essa certeza de que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tem uma frase de Jesus Cristo que você deve guardar no seu coração. Você tem que, eu já falei várias vezes essa frase de Jesus Cristo nos devocionais, mas o Espírito Santo me trouxe agora essa frase. Ela não está nem aqui no meu esboço, mas toda vez que você enfrentar uma tempestade, toda vez que você enfrentar um grande desafio, toda vez que você se deparar com gigantes que levantaram contra você, toda vez que você deparar com as suas emoções confusas, com medo, com angústia, com tristeza, nunca esqueça de uma palavra que Jesus Cristo pronunciou no maior momento da sua dor. Nunca esqueça essa palavra que Jesus pronunciou quando Ele estava derramando o seu sangue por mim e por você. Ele disse na cruz do Calvário, antes dele dar o último suspiro: está consumado. Tetelestai. Está consumado. Ou seja, o que eu vim fazer, eu fiz até o fim. O que eu vim fazer, eu consumei. A minha libertação e a sua libertação foi consumada na cruz do Calvário. A minha vitória e a sua vitória foi consumada na cruz do Calvário. Já foi consumado. Não será consumado. Já foi. Já foi. E o mais interessante é que antes de Jesus Cristo ir para a cruz, antes de Jesus Cristo dizer essa frase, está consumado, Ele disse para os discípulos: ei, no mundo que vocês estão vivendo, vocês vão passar por aflições. Sabe, queridos, Jesus Cristo não escondeu nada de ninguém. Ele foi muito objetivo, muito claro, muito direto. E Ele deixou claro para os discípulos e para todos nós: ei, no mundo que você vive e que eu estou vivendo junto com vocês, vocês passarão por aflições. Faz parte. Mas tenha bom ânimo. Tenha coragem. Eu, Jesus Cristo, venci o mundo. Ou seja, Ele estava dizendo: eu estou consumando o que eu vim fazer. E o que eu vim fazer foi te salvar, foi te dar vitória, foi te levantar, foi te fazer mais que vencedor, foi fazer você triunfar, fazer você chegar do outro lado, fazer você me glorificar, fazer você me amar, fazer você viver ao meu lado, fazer você andar comigo, fazer você chegar no meu reino, fazer você experimentar uma vida extraordinária na minha presença. Esse pacote todo está dentro de estar consumado. Você hoje é livre do pecado. Em Cristo, estando em Cristo, não há mais condenação. Então, queridos, todo esse sentimento de culpa, todo esse sentimento de medo, toda essa aflição, toda essa tristeza, toda essa tempestade, toda essa dúvida, todos esses questionamentos já foi consumado na cruz do Calvário. Entenda isso. Se de tudo que eu falei aqui até agora nesse devocional você não gravou nada, grave isso. Está
consumado. Está consumado. Sabe, queridos, o mundo diz ver para crer, mas Deus quer que creiamos para ver. Se creres, verá a glória de Deus. Eu lanço a pergunta de novo para a gente finalizar esse devocional. Você crê em Deus só quando as circunstâncias são favoráveis? Ou você crê a despeito das circunstâncias? Como está a sua fé? Em qual estágio você está? Você está no estágio de crer quando os sinais e emoções são favoráveis? Você está no segundo estágio que crê só quando não há mais emoções? Já é um estágio bom? Ou você crê em Deus e na sua palavra quando as circunstâncias dizem o contrário, quando os sentimentos dizem o contrário, quando as aparências dizem o contrário, quando as pessoas dizem o contrário, quando você não vê mais saída? Esse é o estágio que Deus quer que vivamos na nossa fé. Crer independente de qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso é viver com uma fé inabalável. Como anda a sua fé? Priorize um relacionamento com Deus. Priorize a sua vida com Deus. Queridos, não há nada mais importante do que você ter um relacionamento diário com Deus. Todas as outras coisas vão fluir, vão acontecer, se você priorizar o seu relacionamento com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Priorize o seu relacionamento com Deus. Esse é o maior objetivo desses devocionais todos os dias. Para que a gente comece o dia nos relacionando com o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso sustentador. Porque a nossa vida é por Ele, a nossa vida é para Ele e a nossa vida é com Ele. Amém, queridos? Esse é o devocional que eu quis compartilhar com vocês hoje. Os 3 estágios da fé. Viva uma fé madura. Viva uma fé consciente e desfrute de uma vida plena com Deus. É a melhor decisão da sua vida. É a melhor decisão da sua vida. Sem Deus nada somos. Sem Deus nada fazemos. E quando fazemos, geralmente nos frustramos, porque somos incapazes de fazer o que Deus faz por nós. E glória a Deus por isso. Somos completamente dependentes de Deus em todas as esferas da nossa vida. Precisamos do Senhor. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Não precisa ajudar Deus, não. Não ajude Deus, não. Deixa Ele trabalhar. Siga o seu caminho. Vá amadurecendo dia após dia. O nosso papel é crer e caminhar e se relacionar com Deus. Amém, queridos? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional, para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração, para que Deus possa nos fortalecer, para que Deus possa acrescentar mais na nossa fé. Deus é maravilhoso, é verdade, Patrícia. A cada dia mais eu amo meu Deus e meu Senhor. Deus é tremendo. Cada dia mais eu o amo. Cada dia mais eu dependo dele. Cada dia mais eu reconheço a minha pequenez, a minha fraqueza, a minha dependência. E cada dia mais eu falo, Senhor, eis-me aqui. Usa-me da forma que quiser, aonde quiser e quando quiser. Que a nossa oração seja uma oração de que a vontade de Deus prevaleça. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Vamos orar.
Orar para que Deus possa nos sustentar como sempre fez, nesse novo dia que está aqui iniciando, nesta manhã, para que Deus possa nos fortalecer e para que Deus possa nos encher de graça e sabedoria. Deus é bom, Deus é fiel. Sabe, Deus sempre nos convida. Deus sempre nos convida a viver com Ele. Existem duas palavras, dois versículos na palavra de Deus que são convites tremendos e maravilhosos. Um está em Jeremias, que Deus diz: clama a mim que eu responderei. Responderei coisas que você não imagina, coisas ocultas. Mas existe um convite à oração diária: clama a mim e eu responderei. Deus é a resposta para todas as questões da sua vida. Deus é a resposta para o seu trabalho, Deus é a resposta para o seu casamento, Deus é a resposta para os seus filhos, Deus é a resposta para as suas finanças, Deus é a resposta para os seus sentimentos, Deus é a resposta para o seu cansaço, Deus é a resposta para a sua falta de fé, Deus é a resposta para o que você pensa, Deus é a resposta para as suas emoções. Tudo que é importante para você é importante para Deus. E Ele diz: então, clame a mim e eu responderei. E o outro versículo está em Mateus, que Ele diz: vinde a mim. Primeiro clame, depois vem. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Toma do meu fardo, que é leve, que é suave. Troca. Às vezes estamos carregando fardo demais. Nesta manhã, agora que vamos orar, deixa o fardo aí. Larga. Deixa Deus cuidar. O jugo de Deus é suave, é leve. Às vezes você está vivendo coisas que você não precisa viver. Às vezes você está carregando peso que você não precisa carregar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor. O Senhor é o único que pode te levar para águas tranquilas, pastos verdejantes. O próprio Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim encontrará pastagem. Ah, queridos, não perca mais tempo. Não perca mais tempo, descansa nos braços do Senhor. Ele te ama tanto. Ele te quer tanto. Ele ama ouvir a tua voz. Qual é o pai que não ama ouvir a voz do filho, da filha? Por isso ele diz: clama a mim, vem a mim. Não perca tempo. Você já entendeu e você já observou que a vida sem Ele não dá. Quantas coisas erradas fizemos, quantas batidas de cabeça damos, pelo simples fato de não estarmos andando com Deus. Ele tem tanta coisa para realizar na sua vida, Ele tem tanta coisa para fazer na sua vida. Deixa Ele fazer, deixa Ele realizar. Os planos dele são perfeitos, são maiores que os nossos. Larga as rédeas da sua vida. Largue as rédeas, deixe de controlar. Submeta a sua vida ao senhorio de Cristo. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas o Espírito Santo me incomodou. E hoje a oração vai ser para isso.
para largarmos a nossa vida e entregar para Deus. Sabe, vida com Deus é uma vida completa. Completa. Então entregue completamente a sua vida para Deus. Mas quando entregar, não fique segurando a corda. Porque a gente tem esse costume. Deus, eis a minha vida. Mas a gente fica segurando a cordinha. Porque a gente quer ter um controle, nem que seja um pouquinho. A gente quer ter. Entregue tudo para Deus. Tudo. Entregue o seu trabalho. Entregue sua família. Entregue suas emoções. Entregue seus pensamentos. Entregue seu casamento. Entregue seus filhos. Entregue o seu corpo. Entregue a sua alma. Entregue o seu espírito. E tenha certeza que você viverá uma vida extraordinária debaixo da soberania, do controle e da vontade de Deus. Pare de sofrer. Pare de sentir medo, pare de se preocupar, pare de andar ansioso, ansiosa. Clame a mim e vinde a mim. Vamos orar? Põe a mão no seu coração, faça aí no seu lugar um altar. Porque esse solo que você está aí agora, ele é sagrado. Porque Deus se faz presente. E onde Deus está, o lugar se torna sagrado. Aí onde você está, o Espírito Santo de Deus te alcançou. Aí onde você está, a presença de Deus é real. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este momento. Podemos sentir a Tua presença. A Tua presença é real, a Tua presença é verdadeira. A Tua presença nos move. Obrigado, Senhor, por se manifestar de uma forma tão especial no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante da Tua grande soberania, da Sua divindade, da Sua onipotência, onipresença, o Senhor se manifesta de uma forma tranquila, suave, invade o nosso ser e toma conta, Senhor, de toda a nossa vida. Estamos diante da Tua presença porque confiamos plenamente que o Senhor é o nosso único e suficiente Deus e Salvador. Estamos diante da Tua presença porque essa presença nos transforma. Essa presença nos conduz a verdadeiro sentido da vida. Ah, Deus, o que seríamos de nós sem a Tua presença? O que seríamos de nós sem o Teu Espírito dentro de nós, nos conduzindo, nos alertando, nos fazendo viver uma vida abundante? Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, visite cada vida agora, cada alma, cada casa, cada família daqueles que estão online comigo e movimenta as águas em favor dos seus filhos. Que eles possam realmente entender que só existe vida no centro da Tua vontade. Só existe vida na Tua presença. Fora disso não é vida, é sobrevivência. Ah, Pai, não queremos sobreviver, queremos viver. E Jesus Cristo, quando esteve conosco, Ele nos deixou muito claro: vim para que tenham vida, e vida em abundância. É essa vida que queremos viver, essa vida que queremos experimentar.
uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida, e isso só é possível no Senhor. Por isso, Pai, somos gratos. Gratos por o Senhor nos ter acordado, nos ter trago para a Tua presença. Como é bom, Senhor, sentir o Teu Espírito em nós. Pai, neste momento queremos entregar a nossa vida por completo em Tuas mãos. Receba, Senhor, a nossa vida. Receba, Senhor, tudo aquilo que nos faz pesar, tudo aquilo que nos faz ter uma vida sobrecarregada. Deixamos agora, Senhor, diante dos Teus pés, todo medo, toda preocupação, toda aflição, toda angústia, tudo aquilo que nos aflige, toda dor, toda doença, deixamos agora em Teus pés. Porque queremos receber do Senhor a Tua vontade sobre nossas vidas. Por isso, Pai, eu te peço agora por cada um que está agora neste momento submetendo a sua vida ao senhorio do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Respondendo a Tua palavra que diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Estamos aqui, diante da Tua presença. Receba, Senhor, o nosso cansaço, e que possamos agora ser fortalecidos pelo Senhor. Toma em Tuas mãos o nosso trabalho, toma em Tuas mãos a nossa família, toma em Tuas mãos o nosso casamento, os nossos filhos, toma em Tuas mãos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que tudo isso seja cativo, Senhor, à Tua vontade, e que possamos agora nos sentir completamente leves, tranquilos, porque agora somos cheios do Teu Espírito. Toma a nossa vida, Senhor. Ela não nos pertence mais. A nossa vida pertence a Ti. Faça de nós o que quiser, Senhor. Eis-nos aqui. Usa-nos da forma que quiser. Age na nossa vida na forma que quiser. Porque queremos viver os Teus planos e os Teus propósitos para cada um de nós. Eu te peço, Pai, que aqueles que estão sobrecarregados, cansados, oprimidos, que eles agora recebam a Tua paz que vem do alto, recebam o Teu refrigério, o Teu alívio, e que eles larguem agora tudo nos Teus pés, e que eles possam ser renovados pela Tua presença, e que eles possam sentir agora a leveza do Teu Espírito, e que eles possam ser conduzidos nesse dia de hoje com paz, tranquilidade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que a Tua palavra nos mostrou que existem estágios da fé. Existe a primeira fé, que cremos quando tudo vai bem, quando as nossas emoções estão boas, quando as circunstâncias estão favoráveis. Mas não é essa fé que queremos. E na medida que vamos crescendo e vamos amadurecendo, chegamos no segundo estágio da fé, que é uma fé onde não existe mais emoção, mas existem as circunstâncias que nos demonstram se podemos ter fé ou não. Também não é essa fé que queremos. Mas existe o terceiro estágio da fé, que é a fé fortalecida no Senhor, que mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das vozes contrárias, mesmo diante de uma grande tempestade onde não há sol nem estrela, mas somente uma tempestade violenta, estamos firmes, crendo no Teu poder e no Teu agir. Essa é a fé que queremos. Queremos caminhar nessa fé. É a fé que nos move, é a fé que nos faz confiar, independente das circunstâncias, de que somos mais do que vencedores no Senhor. Obrigado por esta palavra. Que esta palavra seja um bálsamo para a nossa vida hoje, neste dia. Que essa palavra produza em nós o coração
no coração um entendimento daquilo que o Senhor quis nos ensinar e nos mostrar. E que possamos andar segundo essa palavra, nessa fé inabalável, na certeza de que no Senhor somos mais que vencedores. No Senhor, o impossível se torna possível. E chegaremos do outro lado do dia, no final do dia, dizendo: só o Senhor é Deus. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que eles sejam tocados pela essa presença que fomos tocados aqui, pela Tua palavra, e que eles possam ser alimentados por ela, e que eles possam ter a vida transformada em nome de Jesus. Obrigado, Pai. É no Teu nome que oramos, é no Teu nome que acreditamos, é no Teu nome que agradecemos, é no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja um alimento vivo para o coração de vocês. Que vocês possam desfrutar do dia de hoje cheio da graça e do favor de Deus. Amém? Continuamos a nossa leitura do devocional, desafio devocional. Hoje vamos ler o Salmo 91. Vamos continuar firmes, tá bom? Não esqueçam do grupo que estamos aí com a leitura bíblica anual. Hoje vamos para o 6º dia. Quem quiser fazer parte aí é só entrar no grupo, tá? Tá aí no meu link aí do perfil, tem aí todas as informações lá do meu WhatsApp. Basta você mandar um oi para mim, dizendo que você deseja participar, e você vai receber todos os dias o áudio dos capítulos do dia e os comentários bíblicos de cada capítulo. Amém? Quero só fazer uma lembrança aqui, uma observação. A partir de amanhã, sábado, voltaremos para o horário das 6 horas da manhã. Não sei se é bom para vocês, mas durante a semana eu tenho a capelania militar, onde eu visito os quartéis, os bombeiros, e levo uma palavra para os militares. E de quinta-feira a minha capelania é às 7 horas da manhã. Então não tem como eu fazer os devocionais às 8 horas da manhã. De repente é um horário aí que alcança mais pessoas, mas desde o início a gente está fazendo às 6 horas da manhã. Então, a partir de amanhã, estarei retornando o horário das 6 horas da manhã, tá bom? E aí a gente vai seguindo junto, tá? Mas quem não puder acompanhar às 6 horas da manhã, a live fica gravada aí no meu perfil e depois ela sobe para o meu canal do YouTube, tá bom? Vamos caminhando juntos. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho de vocês. Como eu sempre digo, eu amo todos vocês. A maioria aí, alguns eu conheço pessoalmente, mas outros eu não conheço pessoalmente. Mas só pelo fato de você estar aqui junto comigo, caminhando na mesma direção, amando o mesmo Deus que eu amo, servindo o mesmo Deus que eu sirvo, nós somos irmãos, irmãs, né? Eu tenho algumas irmãs, alguns irmãos aqui em Cristo. E obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Vamos seguindo junto. E se Deus permitir, amanhã às 6 horas da manhã estaremos aqui, meditando na palavra de Deus e finalizando com uma oração. Que Deus os abençoe e até amanhã.